fazer a troca, né? Vou nem precisar mais me apresentar. Obrigada. Tá vindo esse negócio de tecnologia para passar sem fio, para passar o vídeo, os slides. HDMI sem fio, um avanço assim impressionante. Não sei. Não sei como que não. Aí, tudo funcionando. Ô, moço. Boa tarde, minha gente. E vamos começar alinhando as expectativas aqui. Eu não vou falar sobre comunidade. Eu não vou falar sobre diversidade, inclusão de mulheres em tecnologia. Vamos alinhar essas expectativas, porque várias pessoas durante esses dias estavam super animadas com isso. E aí, vamos fazer isso. A gente vai falar hoje sobre democracia. E nada melhor, não tem outro jeito melhor de começar a falar sobre isso sem ser por uma manifestação artística que ela é originalmente coletiva, que ela só é possível ser tocada, dançada e cantada coletivamente, que é o coco. O coco, ela tem origem aqui na antiga capitania de Pernambuco, que hoje a gente conhece como Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E tem influências em batuques africanos e na danças indígenas. Então, essa é Dona Selma do Coco, pernambucana, de Olinda, que está tocando. Tem aqui o link. Temos passador. Quem ainda não conhece Coco, tem aqui o link. Os slides eles vão estar disponíveis lá no cecivieira.com depois da palestra. E aí, muito obrigada, organização, pelo convite. Obrigada por fazer esse evento possível. Voluntárias, patrocinadoras, todo mundo que contribuiu um tiquinho para isso aqui ser possível, para manter essa comunidade viva. Muito obrigada. A gente arrasa demais, minha gente. Muitas palmas para vocês, assim, ó. Para as voluntárias, patrocinadoras. Só assim é possível manter vivo só essa troca de conhecimento e durante o evento e o que se estende ao longo do ano. Essas trocas que a gente tem nas nossas comunidades locais. Obrigada também pelo prêmio Dornelis Tremé Jean Ferri, que eu recebi no ano passado. Eu não consegui agradecer de forma decente ao vivo, acho que poucas pessoas têm esse dom. Então, aí eu fiquei pensando, eu vou precisar de um keynote para agradecer isso. Aí, um tempinho depois, veio o convite para cá, e eu fiz, vou conseguir. Tipo, obrigada, e aí agradecer da forma que eu consigo, da melhor forma que eu consigo, que é uma conversa, uma troca massa aqui entre a gente. E aí, para mim, esse é o palco mais importante que eu posso pisar, ou que eu possa vir a pisar na vida. Python Nordeste foi para onde eu reentrei na comunidade Python em 2019, depois de voltar para Recife. Então, tem um significado muito especial estar aqui. E depois de 5 anos de voltar para a comunidade, estar como palestrante convidada é realmente muito emocionante. Tá? Muito obrigada.
Bem, eu sou Ana Cecília. Tem algumas pessoas que eu ainda não conheci e não tive a oportunidade. Então, é um prazer vocês estarem aqui e a gente conversar aqui nessa conversa. E se for a sua primeira vez aqui na comunidade, em um evento da comunidade, seja local, seja regional, seja muito bem-vinda. É massa. Espero que vocês permaneçam por aqui, trocando e contribuindo com a manutenção da comunidade de qualquer jeito. Sabe? Aí, inclusive nas trocas nos grupos de mensagens, e se apoiando umas às outras. Tipo, bem-vinda. E, bem, eu sou ativista pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco, Pai Lady, embaixadora do Programa de Ciência de Dados para a Inovação Cívica da Open Knowledge Brasil, produtora e anfitriã do podcast Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados em português. Esse é o nosso slogan. E analista de dados. Além disso, eu sou funcionária em tempo integral de Nísia Floresta. Beleza? Minha gatinha, muito simpática, também é o nome de uma cidade aqui no Rio Grande do Norte. E aí, e também Nísia Floresta foi uma ativista feminista, educadora, escritora e poetisa super importante para a nossa região e para o país. Se por um acaso não ouviu falar, procure saber sobre Nísia Floresta, mas clicando em Nísia Floresta, vai para um artigo sobre Nísia Floresta. Massa. Bem, hoje a gente vai falar sobre dados abertos e qualidade de dados. O objetivo é que a gente saia daqui com uma ideia de como checar a qualidade dos dados que a gente está consumindo nos nossos algoritmos, modelos de aprendizado de máquina e aplicações. E eu vou botar o cronograma aqui para ir contando, para eu não ver a plaquinha. Então, essa ideia sobre dados abertos, ela surge como dados abertos científicos. Era uma ideia de que pesquisa científica fosse gratuita para todo mundo. Isso surgiu lá durante a corrida espacial, com o lançamento da Sputnik, lá na década de 40, 50. E o termo dados abertos, ele aparece pela primeira vez em 95, em um relatório da Agência Estadunidense de Divulgação de Dados Geográficos e Ambientais. O debate foi amadurecendo, foi ampliando, e hoje, em 2005, a gente, enquanto sociedade, conseguimos chegar em um consenso sobre o conceito, e a Open Knowledge publica isso no Open Definition, que é um portal muito massa para a gente que está na comunidade de código aberto. Tem umas definições bem importantes. A gente tem como definição do que é dado aberto, são dados abertos que são livremente utilizados, reutilizados, redistribuídos por qualquer pessoa, com, no máximo de exigência, atribuição de fonte e compartilhamento sob a mesma licença. E eu acho que tem um complemento aí, e eu botei esse complemento, que é do decreto 8.777, nosso, federal, Brasil. Dados abertos, de forma mais técnica, são dados representados em meio digital, estruturado em formato aberto, ou seja, que a especificação desse formato de arquivo esteja pública e seja documentada publicamente e de livre conhecimento e implementação. Além disso, precisa ser processáveis por máquina e indexados na internet. Porque se não está indexado na internet, hoje em dia a gente não encontra, né? Se a gente não encontra, não é um dado aberto. E é bom sempre lembrar que, quando a gente fala sobre dados abertos, a gente está falando sobre dados de interesse público. Aqui no Brasil, a gente começa a conversar sobre isso de forma mais organizada em 2003, que nós, enquanto sociedade civil organizada, com organização de mídia e pesquisadoras, instituímos o Fórum de Direito de Acesso à Informação Pública.
Foi a partir de intensas discussões nesse fórum que a LAI foi criada, a nossa Lei de Acesso à Informação. Essa é uma das nossas únicas leis que a sua redação ela não foi feita, inicialmente, pelo Poder Legislativo. A redação da lei ela vem da sociedade civil organizada. E, a partir daí, ela é pautada no Congresso. Então, é sempre muito bom lembrar que a discussão sobre transparência de dados e informação é pautada, inicialmente, pela sociedade civil, e até hoje, desde o seu princípio. E aí, apesar da lei, que em 2011 né, ela foi publicada, apesar da lei já falar sobre transparência de dados, especificamente, ela não diz como a gente pode executar isso, como pode institucionalizar e trazer para a prática. E aí, em 2016, a gente tem a publicação da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, que foi a que eu acabei de complementar, que é o Decreto 8.777. E aqui, nessa política, a gente traz esse plano e fala exatamente o que é que a gente quer enquanto sociedade, o que é que a gente entende como publicação de dados em formato aberto e o que a gente espera das instituições a nível de Poder Executivo Federal. Tá? Então, por exemplo, aí institui que todas as instituições do Poder Executivo Federal precisam publicar bianualmente um plano de ação, um plano de dados abertos, que é um plano de ação do que aquela instituição se compromete com a sociedade a abrir de dados. Como é que vai fazer isso? Quais são os dados que serão publicados? Como será atualizado? Qual é a governança de dados? Ou seja, quem é dentro da instituição responsável pelo quê? E, em 2020, a gente tem a publicação do modelo de referência para a publicação de dados abertos. Esse modelo de referência, ele é um dos marcos do quarto plano para o governo aberto. Ele é focado em governos de estados e municípios. E esse plano de governo aberto, vou rapidinho falar sobre o que ele é. Em 2011, o Brasil foi um dos primeiros 11 países signatários e tem como objetivo promover gestões transparentes, participativas e responsáveis. Então, nós, Brasil, somos pioneiros. Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de países, tem como parte da OCDE também, é signatário da parceria para governo aberto, mas o Brasil é um dos primeiros pioneiros no mundo assim, a juntar e começar a debater o tema e instituir o que é que a gente quer para uma gestão participativa, democrática e aberta. Dados abertos é um dos eixos principais para alcançar um governo aberto e democrático. De 2011 até 2019, a gente andou um bocado. Né? Os últimos 5 anos foram meio difíceis para a América Latina. E não sei o que estou dizendo, não. A gente tem o Open Data Barometer, que é um dos índices que a gente usa para aferir o nível de transparência de dados em instituições públicas e suas ações nesse sentido de transparência. Traz na última publicação que nos últimos 5 anos a gente deu uma quedinha assim, na América Latina e Caribe toda. E aí tá, até 2019 a gente avançou, muito massa, e aí depois passou de moda, passou o frisson do início, as coisas deram uma estabilizada, as ações governamentais foram dando uma minguada, e a gente já entende que transparência de dados, sem transparência de dados, não há evolução da tecnologia cívica. E, além disso, a nossa atuação enquanto sociedade civil, na gestão das nossas cidades, fica muito limitada. A gente não quer retroceder. A gente quer uma sociedade próspera, equitativa e justa. E isso para isso é preciso ter governos transparentes. Tá? Então, bora qualificar essa conversa sobre dados abertos. Vocês lembram? Em 2020,
houve uma explosão no porto de Beirute. Com certeza vocês lembram dessa explosão. Saiu em todos os lugares, todos os lugares. Essa foi uma das maiores, essa foi a maior explosão enquanto sociedade, né? Depois da institucionalização da sociedade, foi a maior explosão não nuclear que a gente já teve da história. Esse porto é o principal porto do país, é o principal porto do Líbano. E tinha toneladas de nitrato de amônio sem cumprir a regulação internacional. E aí, devido a iniciativas de transparência de dados na área de propriedade efetiva, foi possível usar dados abertos sobre propriedade de empresas para rastrear as proprietárias daquela carga que explodiu. E isso contribuiu muito para a celeridade das investigações, para a rapidez das investigações. E ainda que até hoje, 4 anos depois, a gente não tem um julgamento, a conclusão desse processo judicial. Mas aí, morosidade na justiça é outra coisa. Aí, deixa eu falar que eu usei o termo propriedade efetiva, né? O que danado é isso? Vê, é bem comum que empresas sejam donas de empresas, e essas empresas sejam donas de outras empresas, e essas outras empresas donas de outras empresas, e isso é um labirinto que, às vezes, até parece que os meios de produção estão distribuídos aí num grupo de pessoas um pouquinho maior. Mas aí, quando a gente olha para os dados de sociedade efetiva, ou seja, o quadro societário e a lista de acionistas dessas empresas, a gente percebe que esse grupo é bem pequenininho, né? E ter transparência desses dados de propriedade efetiva nos ajuda a combater corrupção, prevenir e investigar a evasão de divisas, proteger a segurança nacional, criar um ambiente comercial sustentável. É essencial saber muito bem quem é a dona ou quem se beneficia de empresas que operam em setores chaves da nossa sociedade. Portanto, quem controla a economia do nosso país e as economias dos países ao redor do mundo. Eu trouxe aqui um exemplo de conglomerados empresariais na área de tecnologia, né, dos Big Techs. Depois vocês olham direitinho e sigam, tentam se encontrar no labirinto. Mas se vocês pesquisarem no Google, conglomerados empresariais, vocês vão encontrar de vários tipos, no setor de alimentos, em vários outros setores. E aí, já tivemos um projeto bem massa de código aberto. Deixa eu dar play aqui, que deveria ter. A gente já teve um projeto de código aberto muito massa, que usava os dados públicos da Receita Federal, os dados públicos de CNPJ, para fazer visualização em grafos. Infelizmente, o projeto, que é Rede CNPJ, ele saiu do ar porque o principal mantenedor ele sofria constantes ameaças. Por quem? Não sabemos, era anônimo. Mas aí esse projeto foi tirado do ar. No entanto, o seu código está no GitHub. É possível a gente subir em instâncias locais e usar esses dados, porque os dados públicos da Receita são públicos. Porque, uma vez abertos os dados, a gente não pode fechar, não, beleza? Uma vez que a gente compromete nos planos de dados abertos que vamos abrir, ele é aberto e deve ser mantido, atualizado. A gente, no máximo, por alguma limitação técnica de espaço, a gente pode deixar uma página lá referenciando aonde encontrar, como pedir, como ter acesso. A gente pode tirar o acesso 24 horas àqueles dados, mas a gente não pode mais deixar fechá-los. E aí, quem tiver curiosidade, o link está aqui embaixo, Rede CNPJ, vai lá para o projeto do GitHub. Agora.
Atualmente, a gente tem uma ferramenta... Deixa eu testar o meu passador. Volto. Atualmente, a gente tem um projeto que está no ar, uma ferramenta bem interessante, que essa ferramenta conecta dados do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que é Open Sanctions, e do Open Ownership Register. É uma empresa que desenvolveu um padrão de dados para informações sobre propriedade efetiva e a criadora do primeiro registro público transnacional. Essa ferramenta é o Linkurious, da Open Screening, e com ela é possível visualizar relacionamento entre pessoas, políticas, empresas e entre outras coisas. Eu trouxe um exemplo só da rede de Vladimir Putin porque a gente tem poucos dados brasileiros nessas bases. E aí, aqui, é um gráfico interessante. Vladimir Putin, diretamente, tem 3 empresas só. Uma delas não é dona de nenhuma empresa, a outra é dona de uma empresa só, mas essa aqui ela é dona de 121 outras empresas. E essas 121 outras empresas, eu só expandi o grafo 2 níveis, mas cada uma delas é possível que ela seja dona, e algumas delas são donas de algumas outras empresas. Entende? Como é importante a gente saber quem é dona de quem e quem é que está se beneficiando dessas empresas e que tem o controle dos setores. Aí, a gente, 20 anos depois, quase 20 anos depois, né, que a gente começa a conversar sobre a temática de dados abertos, que a gente deu o nome a esse movimento, e é possível a gente ver 3 fases muito bem caracterizadas e os nossos avanços também. Né? Nos primeiros anos, a gente, da comunidade de dados abertos, a gente ficou muito feliz com a quantidade de dados que estava sendo aberta. Assim, já era, assim, um ganho significativo cada publicação de conjunto de dados. Quanto mais publicasse, melhor. E continua sendo assim. Tá? Quanto mais publicar, melhor. Mas a gente também passa a olhar para a qualidade desses dados. Né? A gente precisa observar o quanto de útil são esses dados. A primeira onda, para falar rapidinho sobre cada uma delas, a primeira é caracterizada pelas instituições publicarem dados a partir de demanda, de pedidos, né? Que a sociedade faz, aí a instituição vai lá e publica. E aí, aqui no Brasil, eu gosto de pensar que essa primeira onda a gente começa lá na Constituição de 1988, na redemocratização desse país, que a gente tem como um dos 5 princípios, 5 pilares da administração pública, 5 princípios fundamentais da instituição pública. Um deles é o princípio da publicidade. E, em 91, a gente tem a publicação da Lei Geral de Arquivos Públicos, que permite o acesso público a documentos institucionais. Já na segunda onda, a gente fala sobre transparência ativa. Ela é caracterizada pela disponibilização de conjuntos de dados em formato aberto, de forma proativa, como padrão de governo. E aí, com isso só foi possível a partir da evolução e disseminação de projetos de código aberto e da nossa Web 2.0. E aqui no Brasil, a gente começa essa segunda onda com a publicação da LAI. A LAI traz sobre transparência ativa. E, definitivamente, a LAI institui que, sem nenhuma dúvida ou brecha legislativa, que o nosso país tem a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Hoje, a gente está na terceira onda, que é a de qualidade de dados. E aqui, nessa terceira onda, ela é caracterizada pela necessidade não apenas de abrir os dados, mas também fazê-los de forma concentrada, que a gente mantenha o foco na reutilização impactante deles. A gente se preocupa não apenas com o dado em si, com a abertura do dado em si, mas com o contexto técnico, social,
político e econômico mais amplo, aonde esses dados são produzidos e consumidos. Afinal de contas, para que seja possível promover desenvolvimento tecnológico, inovação, participação cívica na gestão das nossas cidades, a gente precisa de dados completos, válidos, consistentes, oportunos e com boa acurácia, com uma boa precisão. A qualidade dos dados é o nosso agora. A gente tem um livro bem importante na área, que em uma da tradução livre, é Qualidade de Dados, Dimensões, Mensuração, Estratégia, Gestão e Governança, dessa autora, Rupa Mahanti, 2019, e caracteriza o tema. Ela traz a qualidade dos dados e a capacidade dos dados de satisfazer os requisitos técnicos de sistema e de negócios declarados por uma empresa ou instituição. A qualidade dos dados é uma visão ou uma avaliação da adequação dos dados para servir aos seus propósitos em um determinado contexto. E aí, para a gente aferir isso, a gente tem 6 dimensões. Eu gosto de 6 dimensões. Mas, se vocês forem procurar, vocês vão ver 10 dimensões, 4 dimensões, 7 dimensões. Eu acho que essas 6 abrangem bem, engloba bem o tema. E aí, vou passar por cada uma delas. Tá? Vou começar pela completude, que essa dimensão a gente pode medir de 2 formas. E aí, essas dimensões de qualidade de dados, a gente pode pensar tanto desde uma instituição pública, quanto pensar dentro dos nossos bancos, que todo mundo trabalha, ou é responsável por algum, ou consome dados de algum. Tá? Essas 6 dimensões também são aplicadas aos seus bancos. O grau do quanto, esse grau de completude pode ser medido de 2 formas. O grau de quanto todos os registros esperados de um conjunto de dados estão dentro dessa base, ou seja, o conjunto de dados sobre licitação. Uma pergunta que a gente pode fazer para pensar a completude todas as licitações de 2024 estão disponíveis dentro desse conjunto de dados? Uma segunda forma da gente medir essa dimensão é a nível de registro, que é se todos os registros, todos os metadados desse registro, todos os campos desse registro, que deveriam estar preenchidos, se eles estão preenchidos. Ou seja, dentro desse conjunto de dados sobre licitação, e que tem todas as licitações de 2024, cada licitação, cada uma delas, tem todos os dados que caracterizam essa licitação, ou seja, tem a sua data de abertura, a data de publicação do edital, tem os itens que estão sendo licitados, tem o preço base desses itens. Já a validade, ela mede o grau do preenchimento que corresponde à regra de negócio estabelecida, ou seja, o acordo que a gente fez. Aí um exemplo, saindo de banco de dados, para um exemplo da vida pessoal aqui. Imagina, todo mundo ou já esteve em uma relação, ou está, ou estará, em algum momento da vida, relação com alguém. Seja aí uma relação afetiva, seja uma relação fraterna, seja qual ela for. Eu trago o exemplo de uma relação afetiva. A data de início pode ser... Qual é a considerada data de início? Isso é um acordo. Esse acordo é uma regra de negócio. Essa é a data de início. Ela pode ser a data que vocês começaram a se pegar, a data que vocês começaram a namorar, a morar junto, a que deu um anel um para o outro. A data de início pode ser várias datas. Qual é o acordo? Qual é a regra de negócio? Qual é o ano válido para preencher esse campo de ano? E aí também uma outra forma, que é uma forma mais simples, que aí todo mundo sabe, que é estabelecer uma formatação de ano, que é um ano de 4 dígitos numéricos, que também pode ser uma outra formatação aí, e algarismo romano. Beleza? Então, tipo, validade. Validade regrinhas, regras. Tipo, qual é a regra? Qual é o acordo do rolê? Unicidade é o que mede o grau de registros únicos, né, sem duplicidade, na base. E oportunidade mede o grau
de que o conjunto de dados está disponível quando esperado. Por exemplo, na Central Única de Leitos do SUS, o dado de disponibilidade de leito, ele precisa estar disponível em tempo real. Ele não pode estar disponível 24 horas depois, porque 24 horas determina se uma pessoa que precisa de um leito da UTI permanecerá viva ou não. Então, esse dado ele só é oportuno se ele for publicado em tempo real. Mas, um dado de licitação, por exemplo, eu, enquanto empresa que quero concorrer àquela licitação, não tem problema nenhum se esse dado for disponibilizado para mim 24 horas depois da publicação do edital de abertura. Porque, ainda assim, eu consigo concorrer a essa licitação. Porque o período de inscrição para você concorrer são 8 dias úteis. Entendeu? Então, 24 horas depois, para mim, saber que foi publicado agora ou ontem, não faz tanta diferença. Então, esse dado, publicado 24 horas depois, ele permanece oportuno. E consistência. Essa dimensão aí, a gente tem duas formas de olhar para ela. Que qual é o grau de dados? São mesmo em todas as instâncias. Ou seja, vamos pensar. Eu gosto de trazer exemplo porque fica mais fácil, fica mais palpável do que ficar definindo as coisas, né? Imagina que a gente é de uma instituição, e todo mundo tem cliente. Instituição, empresa privada, terceiro setor, todo mundo tem cliente. O nome dessa cliente, no e-mail que ela recebe, com propaganda ou, sei lá, um aviso, é interessante que seja o mesmo nome que vai sair na nota fiscal ou na nota de empenho. Que seria interessante que fosse o mesmo nome que estivesse no sistema que ela vai ser atendida em loco. Ou seja, quando ela vai numa instituição, numa loja. Isso é o grau, é uma das formas de medir essa consistência, né? Que os dados estejam bem semelhantes, tenha pouca diferença entre si, ou nenhuma, né, preferencialmente. E outra forma de medir o grau de consistência é na contagem de registros ao longo do tempo. Ou seja, se a gente tem... Júlio estava aqui no Lightning Talk falando da América Aberta, e aí um dos projetos da Open Knowledge é o Querido Diário, que a gente tem vários robozinhos que coletam diários oficiais dos municípios. E aí, esse consistência de registros ao longo do tempo imagina que tu tem um robozinho que coleta diário oficial. Todo dia ele coleta o diário oficial, ele bate lá na Prefeitura de São Lourenço da Mata para coletar o diário oficial da cidade. E, por semana, ele só consegue coletar totaliza um diário oficial. São Lourenço é a cidade que eu morei muito tempo e que hoje está fazendo aniversário, inclusive. E aí, toda semana, retorna só um registro. Em uma dada semana, retornam 5. Tem alguma coisa errada. Não tá, a quantidade de dados que entrou foi para a parte da área da discrepância. A consistência foi-se embora. A gente precisa olhar para isso, aconteceu alguma coisa. Ou o nosso robozinho não estava coletando todos os diários oficiais daquela semana, estava batendo e, às vezes, tinha diário oficial e retornava, não encontrei. Ou ele começou a coletar de uma forma muito estranha, duplicando dados ou trazendo umas coisas que não é diário oficial. E aí, precisão, a última dimensão, a sexta dimensão, que aí ela mete, ou algumas pessoas gostam de chamar também de acurácia, mede o grau de corretude dos dados, né? O quanto esses dados correspondem à realidade. E é bem desafiador medir isso aqui, a precisão, porque depende da fonte primária de dados. E aí eu preciso saber se os dados coletados são verdadeiros. E essas 6 dimensões, elas parecem que só eu posso atender uma e não outra, às vezes a gente pode... Não, elas são complementares. Eu trouxe um exemplo de como é complementar 2 dimensões, que é consistência e precisão. E essa visualização é super batida, vocês encontram essa visualização de alvo, do que
acurácia e consistência, mas não chama consistência, não. É consistência? Não. Enfim, aí, nessa primeira aqui, a gente tem os dados precisos, porque eles estão no meio do alvo, e consistentes, porque eles têm pouca diferença entre si. Já nesse segundo aqui, a gente tem os dados, eles não estão precisos, porque não estão no meio do alvo, mas eles estão consistentes no erro. Mas eles estão consistentes, eles têm uma consistência alta. Aqui no segundo, eles são precisos, porque estão ali pelo meio, mas são inconsistentes. E aqui nenhum nem outro. Tá vendo? Tipo, eu trouxe só o exemplo de duas dimensões, e quanto elas são complementares. Porque não adianta eu ter uma consistência de dados e esses dados não corresponder à realidade. E aí, o desafio. Qual é o desafio da gente ter uma qualidade de dados, né, boa? A gente costuma ouvir que o desafio da qualidade de dados é o grande volume de dados que a gente tem, blá, blá, blá. Se não é a sua primeira vez aqui nessa comunidade, você sabe que tecnologia é só uma ferramenta. E que o que é importante é o problema que a gente quer resolver. Então, o principal desafio da qualidade dos dados é ter uma boa governança de dados. E o que danado dessa governança é ter os acordos muito bem definidos. Governança é um conjunto interno de padrões e políticas para coletar, armazenar, compartilhar e descartar dados e informações. Também para garantir que todos os dados sejam consistentes, confiáveis e livres de uso indevido. É tudo o que se faz para garantir que os dados sejam seguros, precisos, disponíveis e utilizáveis. E utilizáveis por quem pode utilizar. Porque eu estou falando o tempo todo sobre dado aberto, mas dados abertos, a gente também tem aqui no nosso país um monte de legislação sobre limitação de acesso a dados, como, por exemplo, a LGPD, que todo mundo já ouviu falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como a gente tem a Lei de Propriedade Intelectual, como o segredo de justiça, sigilo bancário. Então, a gente respeitar esse contexto também faz parte da governança. Isso inclui as ações, né, que a gente deve realizar, os processos que a gente deve seguir e a tecnologia que oferece suporte durante todo o ciclo de vida do dado. E aí a gente tem 3 principais benefícios, né, de ter uma boa governança. Responsabilidades explícitas, qualidade de dados e processos definidos. A responsabilidade explícita, o que é? Vamos fazer aqui um exercício. Eu vou explicar com exemplo de novo. Com perguntas dessa vez, para vocês irem imaginando. Todo mundo aqui é ligado a algum tipo de instituição. Pública, privada, qualquer tipo de instituição. Você, terceiro setor, você é ligado. É ligada. Então, imagina tu chegar na secretaria do teu curso e saber quem é responsável pelo quê daquilo que tu está perguntando. Quem é responsável pelo quê e para quem? Quem é responsável pela coleta da informação? Quem é responsável por disponibilizar ela? Quem é responsável por manter ela atualizada? Que às vezes o negócio está desatualizado. Quem é responsável por atualizar isso? Quem provê a infraestrutura de armazenamento para coletar, para divulgar e para consumir? Já a qualidade de dados é um conjunto de regras, né? A gente estava conversando até agora sobre essas regras. É um conjunto de regras que a gente estabelece, que essas regras é o padrão mínimo aceitável de um determinado serviço, produto, relação, de qualquer coisa. É um conjunto de regras que estabelece um padrão mínimo. Saiu daquelas regras, já deu uma destoada aí na qualidade. Pode ser até para melhor, mas aí a qualidade é um conjunto de padrões. E aí, também, quais são as métricas que a gente usa para aferir essa qualidade, né? É importante saber.
E processos definidos. Qual é o fluxo desse processo? Ou todo mundo, o sonho da brasileira, da proletariada, é comprar a casa própria, né? Então, e aí, imagina, isso envolve um monte de taxa, são inerentes. Taxas e impostos são inerentes à compra de qualquer imóvel. E um deles é o ITBI, que é o de transferência de propriedade. Ele é um percentual entre 2% e 3% em cima do valor total de compra, do valor da compra. E aí, o que é o valor da compra? A gente já vai pensar na validade. Qual é a regrinha de negócio? Como essa é uma taxa cartorial, esse valor de compra é estabelecido de acordo com as regras do cartório. E aí, se se esse for o seu primeiro imóvel na vida, você tem 50% de desconto nessa taxa, que é massa, inclusive. Imagina o quão caótico e problemático seria se a gente não tivesse muito bem definido o passo a passo para a gente chegar nesse desconto. É muito importante a gente saber o passo a passo para fazer tudo que a gente quer. Isso é um processo bem definido. É esse passo a passo bem definido. Imaginar uma boa governança é tão bom que dá da cardia nas analistas de dados. Da cardia de felicidade. Então, imagina a gente chegar num lugar com uma boa governança de dados. Sonho, um dia a gente chega lá. E aí, beleza, e daí? Né? Eu estou falando até agora sobre o que é dado aberto, o que é qualidade de dados, e o que é que a gente tem a ver com isso. O que é que vocês devem estar perguntando. Uma palestra técnica aí, daí? O que é que eu faço com essa informação aí? Na prática. Né? É bem complexo ter tudo de governança bem definidinho, e é mesmo. É por isso que eu disse que tecnologia é só uma ferramenta, que nosso problema mesmo é estabelecer uma boa governança, bons acordos bem definidos. O desafio de publicar dados de boa qualidade é de responsabilidade das instituições publicadoras de dados, né? E a gente tende a imaginar que isso está muito longe da gente, que a gente não pode contribuir. Mas não está tão longe assim. O dado que tu coletou para a tua pesquisa da graduação e da pós-graduação, está aberto? Ou vocês estão guardando ele para a pesquisa não ser roubada? Porque esse é um pensamento bem comum na academia. E aí, o que é que tu está fazendo? Tu já procurou na tua instituição como publicar esses dados? Se tem iniciativas nesse sentido? E o que é que tu pode fazer para contribuir se não tiver essa iniciativa? A gente precisa popularizar o tema. A gente precisa entender que transparência de dados é um dos pilares de gestões democráticas, e eu estou dando como padrão aqui que todo mundo quer gestões democráticas nesse país. E gestões democráticas quer dizer participação cidadã, participação cívica. E aí, além disso, o acesso eficaz e oportuno a dados ajuda a desenvolver os novos desafios, inovação, e pode gerar benefícios, ou geram, com certeza, benefícios sociais e econômicos. Também fomenta a maior interação entre governos e sociedade civil. Permite um ambiente propício a ações colaborativas, seja para o desenvolvimento de produtos tecnológicos, seja para o desenvolvimento de políticas públicas. O alto nível de transparência de dados e qualidade de dados nos permite comparar esses dados entre si, combinar, realizar conexões. E isso significa identificar tendência, desafios, desigualdades econômicas e sociais, e além de monitorar programas e serviços públicos. E aí, tu já checou os teus dados que tu está consumindo e passando para o teu modelo e para a tua aplicação? Tu já deu uma verificada se a qualidade dele é razoável ou ele está tendo uns vieses tão absurdos que não está servindo para muita coisa?
Se não der para confiar nesses dados, ou se ele não estiver aberto, dá para pedir. E é responsabilidade de todo mundo aqui pedir. A lei preconiza, a Lei de Acesso à Informação, preconiza que a gente pode pedir a publicação de um dado em formato aberto. Então, e todo mundo pode fazer pedido de acesso à informação. A democracia na América Latina vai muito além das eleições. Ela precisa do seu engajamento, do engajamento de todo mundo. Em associação de moradores, naquela tua associação de bairro, em ONGs, em comunidades de tecnologia. É necessário a gente pensar coletivamente para problemas coletivos. Né? E aí eu vou deixar uma pergunta no final, assim. Não é só durante as eleições, beleza, já entendi que eu também tenho que fazer alguma coisa. Mas é também durante as eleições. E aí, a tua candidata desse ano, as tuas candidatas desse ano, elas têm compromisso com transparência de dados e informações? Tu já pesquisou aí sobre quais são as propostas de governo? Esse ano a gente elege prefeitura e Câmara de Vereadoras. Né? Então, é isso, a gente está diretamente ligado ao tema de transparência de dados, tanto para responsável pela abertura, quanto pelo engajamento e consumo desses dados para desenvolver iniciativas que melhorem nossas vidas de forma coletiva, a vida da nossa comunidade, que pode ser o seu bairro, a sua rua, seu grupo de amizade. Preferencialmente, quanto mais coletivo, melhor, né? A gente pensar no nosso grupo. Muito obrigada, minha gente.